Todos os meus contos são baseados na premissa fundamental de que as leis, interesses e emoções humanas comuns não têm validade ou significado no vasto cosmos em geral. Para entendermos a essência da externalidade real, seja do tempo, do espaço ou da dimensão, devemos nos esquecer de coisas como a vida orgânica, como o bem e o mal, o amor e o ódio, bem como todos os atributos locais de uma raça insignificante e temporária como a humanidade. Apenas as cenas e personagens humanos devem ter qualidades humanas. Estes devem ser tratados com realismo implacável. H.P. Lovecraft, letras selecionadas. O que são os mitos de Cthulhu? Como surgiram? Quem os criou? Muitos imaginam que H.P. Lovecraft escreveu e criou todos os seres, lugares e histórias que são falados aqui no canal. No entanto, diversos autores, editoras e até mesmo grupos de RPG foram responsáveis pela criação do Cthulhu Mythos. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje vamos explorar a origem dos mitos de Cthulhu, criados inicialmente pelo autor americano H.P. Lovecraft. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. O Cthulhu Mythos engloba os elementos, personagens, cenários e temas compartilhados e encontrados nas obras de H.P. Lovecraft, bem como diversos outros escritores da ficção de terror que seguem o seu estilo. Juntos, eles formam um mito que os autores usaram e continuam a usar para criar suas histórias. O próprio termo do Cthulhu Mythos foi cunhado pelo escritor August Derleth, embora esse termo também às vezes seja chamado de Lovecraft Mythos, mais notavelmente pelo estudioso de Lovecraft, S.T. Joshi, que já foi entrevistado aqui pelo canal, link acima. O autor Robert M. Price, em seu ensaio H.P. Lovecraft e o Cthulhu Mythos, vê dois estágios no desenvolvimento do Mythos. O primeiro estágio, ou o Cthulhu Mythos propriamente dito, tomou forma durante a vida de Lovecraft e estava sujeito à sua orientação. A segunda etapa ocorreu através de August Derleth, que tentou categorizar e expandir os mitos após a morte de Lovecraft. O escritor Richard Tierney, mais tarde, aplicou o termo Derleth Mythos para distinguir entre as obras de Lovecraft e as histórias posteriores de Derleth. Durante a última parte da vida de Lovecraft, houve muitos empréstimos de elementos de sua história entre os autores do círculo de Lovecraft, um grupo de escritores com quem Lovecraft se correspondia. Esse grupo incluía Clark Ashton Smith, Robert E. Howard, Robert Bloch, Frank Belknap Long, Henry Kuttner e outros. Lovecraft reconheceu que cada escritor tinha seu próprio ciclo de histórias e que um elemento de um ciclo não necessariamente se tornaria parte do outro, simplesmente porque um escritor o usou em suas histórias. Por exemplo, embora Smith possa mencionar Cthulhu ou Yog-Sothoth em um dos seus contos hiperbóreos, isso não significa que Cthulhu seja parte do ciclo. Uma exceção notável, no entanto, é Tzathoga de Smith, que Lovecraft se apropriou para sua revisão do conto The Mound de 1940, de Zélia Bishop. Lovecraft efetivamente conectou a criação de Smith ao seu ciclo de histórias, colocando Tzathoga ao lado de entidades como Cthulhu, Ig, Shub-Niggura, Nug, Ieb e o subterrâneo de Canaan. A maioria dos elementos do mitos de Lovecraft não foram uma polinização cruzada dos vários ciclos de histórias, mas foram deliberadamente criados por cada escritor para se tornar parte do mitos. O exemplo mais notável foi a inclusão de vários grimórios arcanos de conhecimento,
Por exemplo, Robert E. Howard tem seu personagem Frederick von Just lendo o Necronomicon de Lovecraft, no conto Children of the Night de 1931. E Lovecraft, por sua vez, menciona o livro O Nausbrech Lichen Kulten de Robert E. Howard no conto Out of the Eons de 1935 e Na Sombra Fora do Tempo de 1936. Howard frequentemente se correspondia com H.P. Lovecraft, e os dois às vezes inseriam referências ou elementos das configurações um do outro em seus trabalhos. Editores posteriores retrabalharam muito das histórias originais de Conan de Howard, assim diluindo essa conexão. No entanto, muitas das histórias inéditas de Conan o Bárbaro são indiscutivelmente parte dos mitos de Cthulhu. De acordo com o autor David Schuff, Lovecraft nunca teve a intenção de criar um mitos canônico, mas ele pretendia que o seu panteão imaginário servisse apenas como um elemento de fundo, assim, uma pseudo-mitologia de Lovecraft, um termo usado pelo próprio autor e outros para descrever os seres que aparecem nas histórias, e que seriam apenas pano de fundo de seus contos, não o seu foco principal. De fato, a pedra angular de suas histórias parecia ser a cidade de Arkham, e não seres como Cthulhu. Além disso, Lovecraft pode não ter falado sério quando falou em desenvolver um ciclo de mitos, e provavelmente não teria necessidade de dar um nome a ele de qualquer maneira. Como ele usou seu mitos simplesmente como material de fundo, ele provavelmente tinha isso em mente quando permitiu que outros escritores os usassem em suas próprias histórias. Além disso, pode-se dizer que os mitos de Lovecraft eram quase uma piada interna elaborada entre eles, propagando-se entre os escritores de seu círculo e se esgotando após a sua morte. Derleth, no entanto, parece não ter entendido isso, e acreditava firmemente que Lovecraft queria que os outros autores escrevessem ativamente sobre o ciclo do mitos, em vez de simplesmente citarem em suas histórias. Assim, a segunda etapa começou com o autor August Derleth, que acrescentou ao mito e desenvolveu um sistema elemental, associando o panteão aos 4 elementos: do ar, terra, fogo e água. Para entender as mudanças que Derleth fez nos mitos de Lovecraft, é importante distinguir entre as várias histórias de Lovecraft. O autor Price diz que os escritos de Lovecraft podem ser divididos em 3 grupos separados: os ciclos Dunsanian, Arkham e Cthulhu. As histórias de Dunsanian são aquelas seguindo o estilo de Lord Dunsany e podem incluir os chamados ciclos de sonhos de Lovecraft. As histórias de Arkham incluem aquelas que ocorrem no cenário ficcional da Nova Inglaterra de Lovecraft. E as histórias do ciclo de Cthulhu são aqueles que utilizam as histórias cósmicas de Lovecraft. Em vez de distinguir entre os vários ciclos de Lovecraft, Derleth acabou os combinando, ignorando as distinções individuais, para assim criar um grande e singular ciclo de histórias. Assim, por exemplo, Derleth se apropriou de Nodens do ciclo Dunsanian e o aliou aos deuses anciões contra os antigos. Derleth também introduziu uma dicotomia bem versus o mal no mitos, algo que era contrário à visão sombria e nihilista de Lovecraft e seu círculo de escritores. Derleth também ignorou qualquer distinção entre o ciclo de histórias de Lovecraft e de outros escritores. Se Lovecraft fez referência a um nome de outro autor, Derleth tomou isso como justificativa para incluir o ciclo de histórias do autor nos mitos de Cthulhu. Por exemplo, ele desenvolveu Hastur em Um Grande Velho, representado como um avatar do Rei Amarelo de Robert Chambers, a partir de uma referência passageira que ligava Hastur ao sinal amarelo, no conto The Whisper in the Darkness de Lovecraft. Assim, uma vez que Lovecraft fez uma referência passageira ao livro de Aebon de Clark Ashton Smith, Derleth adicionou o Busatla de Smith ao Mitos. E por causa do amplo cânone de Derleth, o Mitos também cresceu enormemente. No terceiro estágio, removendo ainda mais os mitos de Cthulhu de sua fonte, surgiram histórias escritas por outros autores, como Lin Carter, Colin Wilson e Brian Lumley. Carter foi especialmente influente em estabelecer listas detalhadas dos deuses, ancestrais e seus servos, através de seus contos dos mitos, tentando assim codificar os elementos dos mitos tanto quanto possível. Através desse processo, mais deuses, livros e lugares foram criados e interligados entre eles. Outra influência foi o RPG Call of Cthulhu, publicado pela Chaosium em 1981, em grande parte desenvolvido por Sandy Peterson. Essa versão do Mitos dividiu as entidades de Lovecraft em 3 subgrupos: Other Gods, Great Old Ones e os nebulosos chamados Other Gods. O material dessas fontes lentamente voltou para a ficção do Mitos,
já que a Chaosium publicou a ficção relacionada ou escrita para os jogadores do jogo. Muitos da nova geração de autores do Mythos, especialmente aqueles publicados pelos compêndios da Chaosium, se inspiraram nessa marca mais clínica e focada na continuidade do Mythos, em vez da versão mais misteriosa de Lovecraft. No entanto, à medida que o Cthulhu Mythos cresceu, ele se tornou cada vez mais difícil para qualquer autor estar familiarizado com todos os seus elementos. Os mitos agora podiam ser vistos como uma série de ciclos de mitos interligados, algo que às vezes entrava em conflito uns contra os outros. Esses ciclos incluem Cthulhu, o ciclo Zótico, o ciclo de Hastur, Yog-Sothoth, de Tzatoga ou Hiperbóreo, o mito de Ig, o ciclo de Hidra, a lenda dos deuses anciões e por aí vai. Isso vai de encontro com o desenvolvimento de um mito real, onde existem versões conflitantes da mesma narrativa à medida que a lenda se espalha e é elaborada. Por exemplo, contos sobre Gawain, Tristan, Lancelot e Merlin provavelmente eram ciclos de histórias independentes, antes de cair na atração gravitacional da lenda do Rei Arthur e assim se tornarem partes da mesma. Foi assim que o Cthulhu Mythos se tornou o que ele é hoje, uma amálgama de escritores, contos e histórias que até hoje nos embalam e nos inspiram. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, exploradores.